e em tudo acrescentar à vida dos irmãos. Creio que tem desafios dos dois lados. O desafio de vocês estarem cansados, e o pessoal que esteve no retiro, e uma série de coisas. E o desafio do lado de cá de também tá compartilhando, e sempre esse nervosismo. Então nós vamos nos desafiarmos, vocês a ficarem acordados e eu a trazer um bom estudo. E assim a gente vai caminhando. Antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer a Deus mais um ano de ministério de final de semana aqui. Hoje estava pensando, quando eu vim aqui a primeira vez, no final de semana, no domingo, o pastor perguntou para mim assim: e aí, você vai ficar? Aí eu falei: pastor, o senhor que sabe, o senhor vai ficar? Aí a Priscila brincou e falou assim: ele já está aqui há 15 anos, tal. E aí disse que a gente ia ficar, e graças a Deus tem sido um tempo muito bom. A Rai também agradece por esse ano aqui agora, e todo o carinho da igreja. Tem sido muito bom mesmo. A gente tem agradecido muito ao Senhor pela vida de vocês, por cada um mesmo. Eu peço perdão agora, mas eu não sei o que aconteceu, porque estava começando no slide errado. Só corrigir aqui. Agora, sim. Hoje, eu gostaria de falar um pouco de uma tristeza que produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, ela deve produzir um arrependimento. A tristeza em si tem sido algo cada vez menos lidada na nossa sociedade. Se você vai num psicólogo, se você vai em outros lugares, ou amigos, ou uma série de coisas, eles vão dizer: fuja das tristezas. Busque a felicidade, busque o amor, e a qualquer custo, invista nessas coisas. Mas se tem uma coisa que você deve deixar de lado em 2015, deixe a tristeza fora. Mas talvez na perspectiva bíblica, isso não é tão assim. No tempo em que tive uma viagem no final do ano, onde um amigo meu me deu a oportunidade de ir até a Alemanha, eu tive conversando com o avô dele. O avô dele esteve na Segunda Guerra Mundial, e ele compartilhava um pouco da grande tristeza ao ver a situação que a Alemanha se encontrava. De ver tudo destruído, de ver uma falta de esperança muito grande, de olhar para a nação e não ver a esperança. A nação, naquele momento, era uma nação destruída. E isso gerou muita tristeza. Isso gerou tremenda dor para toda a nação. Porém, ele dizia que essa tristeza, ela não parou ali. Que essa tristeza gerou trabalho. E que eles disseram: não, nós vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar e nós vamos reconstruir uma potência mundial. E foi esse o propósito do pessoal. Diante da tristeza, diante da destruição, diante da falta de esperança, falaram: nós vamos trabalhar. Engraçado, ele conta uma história que, conversando com um brasileiro, o brasileiro perguntou para ele assim: poxa, como que vocês reconstruir tudo de novo? Isso é um grande milagre. A Alemanha conseguir reconstruir tudo. Aí disse ele, com todo respeito, falou assim: rapaz, milagre é aqui, que vocês plantam e nasce, e vocês fazem e acontece. Lá a gente trabalhou muito. O negócio, a gente se juntou como comunidade e fizemos muito. Mas é exatamente isso. Diante da tristeza, diante da dor, há um foco. Há um caminho a ser trilhado. A teologia que tem sido pregada na televisão, nas mídias, em uma série de lugares, fuja disso. Se você se tornar um cristão, você vai praticamente ganhar um grande prêmio, você vai ganhar quase que na loteria, os seus problemas vão acabar, a sua dificuldade financeira vai mudar. Se você tem dificuldade financeira, se você tem sofrido, venha para a minha igreja e as coisas vão mudar. Se você tem uma doença, se você tem uma série de coisas, venha, que as coisas vão mudar. Venha que a tristeza vai embora. Mas também na perspectiva bíblica, as coisas não são bem assim. Muitas vezes Deus molda o nosso caráter
diante da tristeza, diante das situações difíceis da vida, diante das disciplinas. Deus está nos moldando. Deus está sim nos moldando. A vida dos discípulos, a vida dos apóstolos, a vida do próprio Cristo, a vida de muitas pessoas que marcaram a história da igreja, passa por sofrimentos. Passa por situações difíceis, como Martim Lutero, diante de grande perseguição, e vê que o castelo forte dele é o Deus dele. Então nós vamos pensar um pouco disso e convido os irmãos a abrirem em Juízes capítulo 2, Juízes 2, versículos de 1 a 5. Juízes 2, versículos de 1 a 5. Juízes 2, versículo de 1 a 5. Vou estar lendo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento. Perdão, irmãos. Vou começar novamente. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. E disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, venho, Deus, te pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo, Deus, que o Senhor tenha, Deus, misericórdia da minha vida, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, cada um que vai estar ouvindo, que a atenção, Deus, que o cuidado seja dado à exposição da Tua palavra, Deus, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa, Deus, transformar as nossas vidas, Deus, e que isso, Deus, seja algo latente nos nossos corações, Deus. Nos abençoe nisso, Pai. Apesar do cansaço, apesar das dificuldades, Deus, que nós possamos aprender mais de Ti nesse momento. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto começa nos dizendo que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Quando o texto está nos dizendo isso, ele não está falando apenas de um anjo que desceu e foi para outro lugar. Mas ele está lidando com basicamente, não sei se posso colocar assim, se vai ficar de fácil compreensão, mas com um pano de fundo de tudo que está acontecendo no livro de Juízes. O livro tem um contexto por trás dele, há coisas acontecendo ali. O livro de Juízes é um livro conhecido por um ciclo de falhas, aonde Deus levanta um líder, aonde o povo obedece a esse líder, o povo reconhece Deus, mas logo eles voltam a cair em seus pecados, eles voltam a abandonar Deus, eles voltam a deixar de lado a verdade absoluta e começam a caminhar conforme eles acham melhor. Um versículo-chave nos diz que naquele dia não havia rei em Israel, não havia um governante. Cada um fazia o que achava certo ao seu próprio olho. A minha consciência, a consciência desse povo, era o que estava ditando a conduta deles. E logo, com isso, vem algumas consequências. E consequências. O livro de Juízes, ele tem vários porém. Várias vezes ele vem dizendo, o povo estava caminhando, o povo estava indo para a guerra, tal, porém, aconteceu tal coisa. E é por conta desses poréns que acontecem no livro de Juízes, que esse anjo vem. O capítulo 1, há uma série de situações
onde a ordem de Deus é ocupar o território e extirpar tudo. Veremos nos versículos posteriores que a ordem é acabar. A ordem é não deixar nada, porque isso pode corromper o povo. Mas esse povo começa a flertar com essas coisas. No capítulo 1, eles têm a oportunidade de ocupar um lugar, mas fala que aquele povo tinha carros de ferro, o que era uma revolução muito grande, o que era algo muito poderoso para a época. E não que eles não tinham capacidade para destruir, porque Deus estava com eles, eles tinham total capacidade para destruir. Mas o olho deles, os olhos deles crescem diante do carro de ferro. E eles resolvem deixar aquele povo mais um pouquinho. E acontece outra situação, e eles sabem o que fazer, porém não fazem. Porém deixam de fazer. Isso muitas vezes, na nossa teologia atual, na nossa sociedade atual, é o que temos visto. Um grande mercadão evangélico, aonde tem para todo gosto, tem para a consciência de quem quiser. A minha consciência, eu acho que pode isso, eu acho que pode aquilo, eu acho que posso aquilo outro. Aqui tem uma igreja que se encaixa nisso. A minha consciência aprova isso, aprova aquilo outro. Então aqui também tem. Isso acaba sendo uma moral ou um jeito de lidar com a vida circunstancial. Eu lido com a vida conforme a vida me levar, segundo Zeca Pagodinho. E não eu lido com a Bíblia diante de um referencial absoluto que é a palavra de Deus. Eu não vou lidar com a vida olhando para a palavra de Deus e analisando. Vendo como a minha vida se encaixa melhor nisso. Vendo como eu vou ser um trabalhador melhor, um pai melhor, um estudante melhor e uma série de coisas melhor, através do julgamento, passando pela palavra de Deus. Então, esse pessoal, os ouvintes de Juízes, eles tinham essa concepção. Eles estavam vivendo conforme eles queriam viver. Eles sabiam o que fazer, porém não faziam. E nesse contexto, o anjo do Senhor subiu de Gilgal e foi a Boquim. Boquim é o lugar que eles estão nesse momento. E Gilgal é o lugar da onde eles saíram. Gilgal é um lugar que lembrava o povo a respeito da transição, a travessia do Mar Vermelho. Gilgal os lembrava a respeito da renovação da aliança. Após a morte de Moisés, o pessoal vai fazer uma renovação da aliança com Josué. Isso acontece ali também em Gilgal. Então, quando o texto fala disso, ele está falando de memoriais. Memoriais, creio que o pastor já disse isso em algumas mensagens, alguns domingos atrás, mas são situações, coisas que nós levantamos, que nos lembra a boa mão de Deus. Aqui o Senhor nos abençoou, e isso acaba se tornando um memorial, algo que se torna um memorial. Me lembrando agora, o pastor pregou isso no contexto de Josué, se não me engano, eu e minha casa serviremos ao Senhor, onde Josué pega a pedra e diz, vocês disseram que vocês vão servir a Deus. Essa pedra aqui é um memorial, é um testemunho do que vocês disseram, que vocês vão servir a Deus. E Gilgal era um lugar conhecido por esses testemunhos, porque naquele lugar o povo havia testemunhado, havia renovado as suas alianças, naquele lugar haviam lembrado da boa mão de Deus. Então o anjo saiu de Gilgal e foi até Boquim. Quando o texto trabalha com essa transição, ele está querendo trazer o povo à consciência do afastamento que eles estão. O distanciamento que eles caminharam. Não que eles deveriam ficar parados em Gilgal, não que eles deveriam ficar somente ali, eles tinham realmente um mandamento de começar a possuir, conquistar aquilo que Deus já havia dado. Mas nesse momento,
o texto usa disso para mostrar o distanciamento de Deus. E pensando nisso, trazendo isso para a nossa vida, eu comecei a pensar em situações da nossa vida e onde nós já estivemos e onde nós estamos hoje diante de Deus. Aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós já nos dedicamos diante de Deus e aquilo ao qual nós temos nos dedicado hoje. Talvez no começo da conversão, talvez no começo da vida cristã, nós olhávamos para certas situações, nós fazíamos certas coisas, nós olhávamos para Deus de uma outra forma, e hoje, após uma caminhada muito grande, já não nos lembramos das coisas que Deus fez. Já não nos lembramos do processo do cuidado de Deus nas nossas vidas, do processo de fidelidade de Deus em nossas vidas. Então, antes de dizer qualquer coisa, o anjo quer mostrar exatamente de onde ele saiu. Quer lembrar esse povo a origem dele. Quer lembrar esse povo com quem que eles estão lidando. Lembrando de uma renovação de aliança e lembrando também da travessia pelo deserto, travessia do mar e tudo que representava para esse povo. E após dizer isso, o texto continua nos dizendo, versículo 1. Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. E eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. No restante do texto, nós vamos ver que esse anjo vem com o propósito de exortar, de disciplinar o povo. Mas antes dele dizer qualquer coisa, antes de qualquer outra fala, ele mostra o Deus dele. Jamais quebrei a minha aliança com vocês. Mostrando realmente a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Deus não é como um homem que diz e não faz. Deus não é como um homem que pensa, mas não tem o controle das situações. Não. Deus permanece fiel. Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Vocês sabem muito bem com o Deus que vocês estão lidando. É Deus santo, é Deus poderoso. É Deus que controla a história. É Deus fiel. Então ele começa a lembrar ao povo as promessas que Deus tinha feito. E as promessas de Deus vinham se cumprindo. Deus tirou esse povo do Egito. Caminhou pelo deserto e agora eles estão na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Eles veem, entre aspas, o bom antecedente de Deus. Deus tinha dito e Deus tinha cumprido. Deus não estava os abandonando, Deus não tinha os abandonado. Muito pelo contrário, Deus continuava com eles na conquista da terra, no possuir da terra. Mas de alguma forma o anjo quer trazer à consciência deles isso. E trazendo novamente para as nossas vidas, quer pensar como nós temos lidado com as promessas de Deus. Não essas promessas, mais uma vez, como temos visto na televisão, como temos visto em uma série de lugares, mas realmente as promessas que a palavra de Deus nos testifica. Algumas delas, como que o Espírito Santo estará conosco. O Espírito Santo está conosco. E isso é uma realidade em nossas vidas. Como nós temos lidado com as promessas de Deus, com o cuidado diário de Deus sobre as nossas vidas. E Ele disse que ia cuidar, e Ele tem cuidado. Mais uma vez dizendo, o antecedente é muito bom. Até hoje, durante toda a história, Ele vem cuidando. E continua cuidando. Textos que nos dizem que Deus, em seu cuidado conosco, nos dá escape diante dos pecados, nos dá escape diante das tentações. A palavra de Deus nos testifica isso, como nós temos lidado com isso. Texto que nos diz que é quão bom e quão suave, quão agradável é estarmos juntos, estarmos em comunhão. Promessas que nos dizem que nosso Cristo, que o nosso Salvador vai voltar.
Como a nossa mente tem reproduzido essas informações? Como nós temos olhado, pensado a respeito das promessas de Deus? Ou será que constantemente precisamos ser lembrados e lembrados e lembrados? Muitas vezes lembrados por outras pessoas, porque muitas vezes nós mesmos não temos tido a disciplina e o cuidado de pessoalmente conhecermos mais de Deus, de pessoalmente conhecermos mais essas promessas, pessoalmente nos relacionarmos mais com o nosso Deus. Promessas essas que não se baseiam no nosso braço, promessas essas que não estão relacionadas à nossa força, promessas essas que não estão relacionadas à nossa bondade, mas promessas que estão relacionadas ao caráter de Deus, à bondade de Deus, à provisão de Deus. Nessas coisas é que devemos confiar. O nosso Deus não mudou. Que bom que Ele não mudou. Que bom que Ele não acorda de mau humor. Isso é tremendamente bom. Porque nós oscilamos. Nós variamos. Nós falamos coisas e depois nos pegamos naquelas coisas que nós dissemos. Mas nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus fiel, justo e fiel. Somos filhos dele. Isso é algo tremendamente importante, como filhos que nos relacionamos com ele, ao qual ele tem cuidado, tem suprido diariamente. Após dizer essas coisas, após dizer a respeito de que o anjo do Senhor havia saído de Gilgal e havia ido até Boquim, após dizer a respeito da fidelidade de Deus, que Deus continuava fiel às promessas que havia dito, ele continua, versículo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Deus começa a os lembrar daquilo que tinha sido dito. Deuteronômio 7 fala a respeito disso, do cuidado que eles deveriam ter quando entrassem na terra. Qual era o procedimento, como eles deveriam lidar, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam não fazer dentro da terra que Deus estava dando. Como eles deveriam agir. Então ele começa a lembrar, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus deuses. E agora ele vem com uma pergunta: por que vocês não me obedeceram? Ele começa dizendo: vocês não farão acordo com o povo desta terra. E de alguma forma ele chega e pergunta: por que vocês não me obedeceram? O que aconteceu nesse processo? Por que vocês não me obedeceram? Lembre-se do testemunho, lembre-se do memorial. Deus abriu o mar, Deus caminhou com vocês no deserto. Lembre-se que vocês renovaram a aliança. Lembre-se que Deus não abandonou vocês, mas Deus pediu para vocês não fazerem acordo com o povo desta terra, porque vocês não me obedeceram. Mas por que nós muitas vezes não obedecemos? Porque relutamos tanto na obediência. Porque somos tardios e com muita dificuldade em obedecer. Algumas vezes até seletivos quanto à obediência. Isso eu obedeço, isso eu não obedeço. Isso eu obedeço, isso eu não obedeço. É a realidade desse povo. Cada um fazia o que achava correto. Por que vocês desobedeceram? Essa pergunta deve ficar na nossa mente durante a semana. Essa pergunta deve ficar na minha mente a todo tempo. Quando lido com o pecado, quando desobedeço, por que desobedeci? Por que não olhei para a bondade de Deus, para o histórico de Deus, para o cuidado de Deus diariamente com a minha vida? Versículo 3.
Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Irmãos, exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus e tudo aquilo que Deus nos pede através da tua palavra, tem um grande cuidado com as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus de paz. Ele insiste, Ele tem um grande desejo para que nós possamos acertar, para que nós possamos caminhar bem, para que nós possamos passar por essa vida realmente desfrutando daquilo que há de bom, que é uma vida ao lado de Cristo. E aquilo que Ele diz que não deve acontecer, aquilo que Ele diz que não deve ser feito, é exatamente pelo cuidado dEle com as nossas vidas. E infelizmente, nesse momento, o povo vai começar a lidar com as dificuldades da desobediência. Deus diz para eles: eu não vou expulsar. O anjo diz para ele, é a mensagem de Deus: eu não vou expulsar. Vocês terão dificuldades com esse povo. Quando acontece lá em Davi, muito tempo depois disso, esse povo continua sofrendo consequências dessas alianças feitas, desses tratos que foram feitos. Esse povo continua sofrendo pela desobediência. Deus sabia que ter culto a Baal dentro da terra do Deus Santo iria dar problema. Deus conhece o coração humano e Ele sabe que nós não conseguimos lidar facilmente com tudo isso. E por isso, corte, por isso quebre, derrube os altares, não deixe esse povo ficar aí. Irmãos, na luta contra o pecado, devemos realmente estar sempre um passo à frente. Realmente extirpando, derrubando as situações, derrubando as dificuldades. As situações onde nós sabemos, isso aqui já deu problema na minha vida. Ou a palavra de Deus me fala que isso aqui dá problema na minha vida. Ou eu vi tal pessoa passar por isso e também deu problema. Irmãos, devemos nos anteceder. Devemos olhar para isso e logo pensarmos rápido. Porque se alimentarmos, porque se deixarmos isso crescer, isso vai dar problema. Eu acho muito interessante, o final do versículo 3 fala: os deuses deles serão uma armadilha para vocês. É uma armadilha. É o urso que vai andando e acha que está, beleza, estou andando aqui, está tudo legal, a floresta é minha, tudo é meu. De repente ele acha uma armadilha. Aquilo fere, aquilo pode chegar a matar. Aquilo no mínimo atrapalha. E é exatamente disso que Deus está falando. As armadilhas que nós deixamos. As situações que servem de grandes armadilhas para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa igreja. Armadilhas que não foram deixadas por Deus. Porque o propósito de Deus é bom, santo, justo. E Ele fez tudo, nos deu total condição para não ter armadilha no caminho. Mas nós, por conta da nossa obstinação, por conta de fazermos aquilo que achamos correto aos nossos olhos, levantamos e deixamos as armadilhas. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Mesmo que poucas pessoas estejam fazendo. Se a palavra de Deus diz para nós sermos fiéis às autoridades, porque elas são instituídas por Deus, e uma série de coisas, e se ninguém tem respeitado as autoridades,
continua sendo verdade o respeito às autoridades. Se a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a santidade diariamente nas nossas vidas, e se não tem quase ninguém buscando, o correto é buscar. Então, devemos lutar para não sermos, aqui, entre aspas, crentes grandes camaleões. Agora eu estou aqui e aqui eu vou me vestir de tal forma. Aqui eu vou me adaptar. E se eu for para outro lugar, ali eu também vou me adaptar. E quando eu voltar aqui, domingo à noite, eu vou acabar me adaptando novamente. Não. É um crente bíblico que conhece a palavra de Deus, que se guia por ela, tirando as armadilhas. Porque esses deuses serão armadilhas para vocês. Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O povo chorou em alta voz. Houve uma dor dentro desse povo. A expressão é um choro intenso. É um choro doído. Bateu na consciência desse povo que eles tinham feito. Esse povo estava lá tranquilão, estavam vivendo a vida, negociando a palavra de Deus. Hoje eu vivo assim, amanhã eu vivo assado. Mas vem um anjo, traz a mensagem, exorta, esse povo sente o que eles tinham feito. Eles viram com quem eles estavam lidando. E eles choraram em alta voz. Eles não tinham outra atitude a não ser se entristecer. Lembra a sociedade que diz que não há tristeza? Lembra do pastor que diz que a Bíblia não fala de tristeza, que a Bíblia só vende coisas boas? Não, não é bem assim. O povo foi exortado, o povo foi disciplinado e o povo chorou, e chorou em alta voz. Chorou intensamente. Pensando nisso, convido os irmãos a abrir em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Perdão. 2 Coríntios 7. Versículos de 8 a 10. Coríntios 7, versículos de 8 a 10. Vou estar lendo. 2 Coríntios 7, versículos de 8 a 10. Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas a tristeza, vou ler o 10 de novo, perdão, irmãos. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios, no Novo Testamento, muito tempo depois, traz essa realidade de que o verdadeiro arrependimento passa pela tristeza.
que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O mesmo contexto da igreja de Corinto. O pessoal começou a viver uma vida desregrada, segundo os seus próprios conceitos, barganhando da palavra de Deus, até que são exortados, são disciplinados, e a ficha cai. E Paulo diz, que bom que vocês se entristeceram. Que bom, irmãos, que nos entristecemos na luta contra o pecado. Agora, se o pecado não nos entristece, é algo que devemos repensar. Porque a luta contra o pecado vai causar, sim, dor. Vai produzir, sim, tristeza. E nós devemos olhar para essa tristeza e buscar um arrependimento, buscar uma transformação de vida. Também não só agora eu estou triste e pronto, e acabou, e eu vou ficar triste mesmo. Não. Essa tristeza aponta para Cristo. Aquele que está disposto a salvar, aquele que está disposto a ajudar, aquele que está disposto a abraçar, aquele que vai suprir as necessidades. Voltando para Juízes 2, versículo 5, o último versículo diz assim: e ao lugar chamaram Boquim. Lembram de onde eles saíram? Gilgal. Gilgal, renovação de aliança. Gilgal, lugar que eles lembravam com grande alegria do caminhar com Deus. E agora eles pararam em Boquim, que é basicamente aonde o povo chorou. Chorou intensamente. E o anjo saiu de Gilgal e foi a Boquim, aonde o povo chorou. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O povo se entristeceu. O povo sentiu grande dor, mas apontou para Deus. Ali choraram. Ali, creio eu, confessaram seus pecados. E ali sacrificaram a Deus. Ali colocaram ofertas a Deus. Ali buscaram consertar suas vidas. Por mais que o livro é caracterizado por um ciclo de falhas, esse povo vai voltar a cair, esse povo vai voltar a uma série de coisas. Mas nesse momento eles sacrificam a Deus. E nas nossas vidas, irmãos, quais são as áreas, quais são as atitudes que nós devemos colocar diante de Deus? Quais são as atitudes que nós devemos nos entristecer? Após a tristeza, esse arrependimento genuíno. E após esse arrependimento genuíno, começarmos a tirar as coisas. Começarmos a nos limpar. A deixar algumas coisas para trás. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para pensarmos em algumas aplicações, ou algumas implicações, algumas frases que possam nos levar a pensar, trate os seus pecados. Não fique acumulando as armadilhas. Cada vez que você não tratar uma área da sua vida, pensa que você está colocando uma armadilha para você deitar daqui a pouco. Pensa, essa armadilha aqui eu vou guardar e ela vai me derrubar daqui a pouquinho. Opa, agora eu poderia ter resolvido uma área da minha vida, poderia ter buscado ajuda diante de Deus, mas eu vou guardar essa armadilha porque ela é tão bonitinha, eu vou guardar ela aqui. Não, irmãos, não faça isso. Trate os seus pecados, busque ajuda, busque conselhos. Não negocie a verdade. Palavra de Deus é a palavra de Deus. Aquilo que é verdade e ponto. Ela não vai ser negociada. Que sejamos crentes caracterizados por não negociarem a verdade.
Crentes que não negociam a verdade. Que conhecem, que vivem, que buscam viver a verdade. Fiquem tristes pelos seus pecados. Não somente triste, não somente o conceito de tristeza que muitas vezes conhecemos, mas uma tristeza verdadeira. Uma tristeza que aponta para Deus. Uma tristeza que aponta para a mudança de vida. Uma tristeza que aponta para tratar os meus pecados. A tristeza é sim algo que devemos lidar. Como crentes, lidaremos com a tristeza. Muitas vezes Deus disciplinando, mas com amor. Como um pai que disciplina filho, Deus nos disciplina. Isso aconteceu, isso continua acontecendo em nossas vidas. Mas que isso nos aponte para Cristo. Nos aponte para Deus. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, Deus, por que o Senhor tem nos dado. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos capacita. E só temos, Deus, a te agradecer por isso, Pai. Peço que o Senhor continue, Deus, nos abençoando. Peço, Deus, que o Senhor continue, Deus, nos ajudando a realmente lutarmos contra os nossos pecados, Deus, ficarmos tristes e entristecidos, mas que isso, a todo tempo, aponte para Deus. Que isso a todo tempo aponte para a transformação de vida, Pai. Então tem misericórdia de nós, Deus. Nós sem o Senhor jamais iremos conseguir fazer isso, Deus. Mas no Senhor nós conseguimos, Deus. Então nos dê força, nos dê ânimo e nos ajude, Pai. Por favor, Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Estaremos encerrando nosso culto. A garganta já foi. Então hoje eu tive, graças a Deus, a ajuda aqui dos meus irmãos. Vamos orar. Tenha uma boa semana, que o Senhor te guie, te guarde, te dê sabedoria. Tivemos um final de semana muito abençoado. Graças a Deus as crianças ficaram bem aqui, com nossa equipe também que cuidou dos nossos filhos. Lá tivemos um tempo muito precioso no retiro. Louvo a Deus pelo presente que Ele nos deu em todos os sentidos. Vinha na volta com a Alcione, lembrando de muitos casais que nós gostaríamos que estivessem lá. Creio que tínhamos lá 34 casais, tem pelo menos 10 a 11 casais aqui ainda que gostaríamos que estivessem lá conosco. A nossa oração fica para que possamos estar juntos mais à frente. Eu até acredito, Gerson, meu irmão, você gravou tudo? Se você puder montar uma pasta, eu vou disponibilizar todo o material que foi dado lá nos estudos bíblicos, lá no retiro. Já você vai montar uma pastinha, por favor. Eu vou deixar ali com o pessoal do som, com o Leandro e com o Felipe, você desejando ouvir as mensagens e poder ter esse tempo com o seu marido, com a sua esposa, faça isso. Pega lá com o Felipe e tenha um tempo devocional em casa com aquele material, que possamos, na próxima oportunidade, estar juntos. Só temos motivos de gratidão. Louvo a Deus por aqueles dias, por aquele tempo lá, por vocês aqui, que o Senhor te dê uma boa semana. Oremos. Santo e amado Deus, muito, muito obrigado mais uma vez por todo o cuidado, por todo o zelo da tua parte, pela tua igreja que aqui ficou, pela tua igreja que lá estava, pela tua palavra que nos alcançou de uma forma tão especial. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite, pela palavra que acabamos de ouvir, ó Deus querido. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que possamos lembrar do que aqui ouvimos, ó Deus, que não percamos a sensibilidade, ó Pai, de chorar profundamente pelo nosso pecado. Ó Deus querido, livra-nos da armadilha, ó Deus, de nos acostumar com o pecado. Precisamos chorar, lamentar, prantear quando pecamos contra Ti, ó Deus, nos arrepender e mudar em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana
tudo, ó Deus, guiada, dirigida pelo Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a tua igreja, dando o trabalho, dando o sustento e dando a Deus esse desejo, essa coragem que vem do céu, ó Pai, para sermos fiéis também nesta área das nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares e nos dirige, nos abençoa nesta semana que começa. Assim te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, tenham o seu tempo.